Olá, tudo bem com você? Eu sou a missionária Ivailza Marques, a tia Iva, porque eu também trabalho com crianças. E aqui no nosso canal nós temos vários vídeos com histórias infantis, com o tapetinho da oração, é um vídeo muito bonitinho. E eu fiquei pensando e veio à minha mente uma ideia, uma sugestão para os pais, para os educadores, tios, tias, mamães, papais, porque nós precisamos ensinar as nossas crianças, aos nossos filhos, aos nossos netos, sobre a oração. Sabe o que é que diz lá em Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então nós estamos nesse meio aí, ensinar as nossas crianças no caminho que devem andar. Então eu te pergunto, educador, educadora, tio, tia, professor de escola dominical, mamãe, papai, tios, vovôs, vovós, você que tem o privilégio de ter contato com grupos infantis, crianças e mesmo adolescentes, pré-adolescentes, até pessoas adultas que às vezes dizem, eu não sei isso aí. Você pode ensinar também, incentivar a orar. E aí eu fiquei pensando assim, olha só, nós vamos começar daqui a 2 dias, nós vamos começar o mês de agosto. Nós já passamos da metade do ano, já vamos entrar para o mês de agosto. E nós temos no mês de agosto uma data linda, Dia dos Pais, não é? Segundo domingo de agosto. E eu fui olhar no calendário e agosto possui 4 semanas, 4 domingos. E eu fiquei pensando, o que fazer para incentivar a oração? E aí tem um outro texto também que eu achei interessante, Mateus capítulo 19, versículo 14, acontece uma coisa, quando trazem as crianças até Jesus, para que ele impusesse as mãos sobre as crianças e orasse por elas. Mas os discípulos de Jesus acharam meio ruim. Mas Jesus, sabe o que ele fez? Disse assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E ele abençoa as crianças. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda isso. Então nós, como educadores, como mães, como pais, como avós, nós precisamos também incentivar os nossos pequenos à oração. E aí eu pensei assim, como incentivar? Então você está na sua classe ou na sua reunião, eu fiz isso aqui, olha, um relógio. Tá vendo aqui? Tá dando para ver meu reloginho? Olha aqui, um relógio. E aí, como que eu fiz isso? Eu peguei uma cartolina, fiz o círculo, coloquei os números, igual como tem no relógio. Eu peguei esse reloginho aqui, ó, e olhei e coloquei, tá vendo aqui? E aí aqui eu coloquei um coração, por quê? Porque para nós orarmos, tanto por nós mesmos quanto por alguém, nós precisamos sentir no nosso coração esse amor tão grande, não é? E aí eu coloquei aqui, você pode fazer da maneira que você quiser, você pode pegar até um relógio mesmo e levar para sua classe. E aí eu fiz aqui, olha, coloquei aqui, tem um ponteirozinho aqui, você vai girando, você vai fazendo melhorzinho do que o meu, tá bom? Porque aqui atrás eu coloquei aquele clipezinho e eu fiz um relógio, tá certo? Por quê? Porque com esse relógio nós vamos incentivá-los a ter um horáriozinho de oração. O que é que você não pode faltar na sua aula, no seu ensinamento? A Bíblia, a palavra de Deus, certo? Eu já mostrei aqui essa Bíblia que você pode levar. Essa aqui é uma caixa no formato de uma Bíblia para incentivar o seu aluno, tá certo? Assim, olha só. E aí, imagina você, a Bíblia e mais o relógio, tá vendo? Então, olha só. E aí eu pensei assim,
Você pode fazer o seguinte, durante o mês de agosto, e durante todos os meses do ano, você pode envolver suas crianças na oração. Como? Cada semana, cada aula, você leva o relógio, certo? E você vai incentivar o seu aluno. Naquela semana, ele vai orar por um motivo. Vamos dizer assim, na primeira semana de agosto, começa quarta-feira. Então, no domingo, quando você for se você tiver na sua classinha de escola dominical, você pode trabalhar com isso também. No domingo, ou também quando der as férias de novo, você pode usar para a sua escola bíblica de férias. É muito bom isso aí. Então, na primeira semana, qual é a minha sugestão? Levar o seu aluno a orar por ela mesma e orar pela sua família. Por que o relógio, tia? Porque o relógio, você vai pedir que ele marque qual é a hora que ele quer orar ou que ele orou por aquele pessoa. Vamos dizer assim, ele acordou e ele orou, vai orar 10 horas da manhã, certo? Então ele vai anotar que ele orou ali por ele, por a sua família, 10 horas da manhã. Por que isso? Porque leva a criança a ter responsabilidade, compromisso em orar. Quando nós oramos, nós falamos com o Papai do Céu. E isso é um meio de fazer com que eles entendam que eles têm o Papai do Céu para conversar com ele, para dizer as suas dúvidas, as suas queixas. Essa é uma sugestão para a primeira semana. Aí nós vamos para a segunda semana. Quando ele retorna, ele traz para você, incentive isso ao seu aluno, ele traz para você que hora ele orou, se ele orou, não precisa orar 1 hora, 2 horas, não. Só levar ele a ter o costume de orar. Começar a sentir o prazer na oração, certo? Talvez ele voltou para a aula agora, para a escolinha, começou as aulas agora, ele pode orar pela professora dele. Mas aí na outra semana você vai dar outra tarefa. Na segunda semana, ele vai escolher um amigo dali da classe para orar naquela semana. Exatamente. E você pode fazer, sabe o quê? Pegar uma caixinha, colocar o nome de cada aluno e mandar tirar, e aquele aluno ali, o nome que sair, ele vai orar naquela semana. E não esquece, vai sempre mostrar qual foi a hora que ele orou. Então vamos dizer que naquela semana seguinte, ele vai orar, vamos dizer assim, num outro horário, certo? Aí ele vai mudar o horário. Aí, então você vai dando a sugestão e ele vai dizendo qual é a hora que ele quer orar. Então essa é a sugestão desse relógio aqui que você pode utilizar. Se não tiver muito bem feito, você faz o seu perfeitinho e manda dizer para mim como é que você fez o seu, se seus alunos gostaram. Tá certo assim? E aí, então, na segunda semana, orar por um amigo. Na terceira semana de agosto, ele vai orar pelo professor dele, pela tia dele, pelo tio dele, pelo educador dele. Tá certo assim? E na última semana, ele vai orar por todos os colegas e orar também pelo seu pastor. Certo assim? Olha que coisa maravilhosa. O mês de agosto, que tem 4 semanas, 4 domingos, nós podemos envolver o nosso aluno, levando eles a orar. E aí, a proporção que for passando no mês seguinte, o mês seguinte vai ter 5 semanas. Você vai acrescentando. O importante é levar o seu aluno à oração. Incentive ele a orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes os pais estão tão corridos que nem tem tempo disso. Não bote defeito, não. Não. Dá uma chance. Mas quando o seu filho chegar em casa e dizer assim, eu tenho uma tarefa, eu preciso orar, nem que seja pouquinho, você vai ver que ele vai levar os próprios da família a orar junto com ele, e isso será uma bênção. E você está sendo canal de bênção na vida dele. Olha só, então, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Então, aproveite essa oportunidade, faça esse visual, faça esse tipo de tarefa na sua classe, na sua sala, na sua reunião. Vai ser muito bom. Eu espero que você tenha gostado. Mas olha, os materiais que eu usei foi o quê? Cartolina,
certo? Um clipezinho aqui para prender esse ponteiro. Você pode usar até o relógio mesmo. Olha aqui. Você pode fazer da cor que você quiser, não tem problema. Eu fiz o meu com essa cor, porque na verdade foi a cartolina que eu achei aqui, certo? Você vai usando o que você tem. Não esquece de ter sua tesoura, suas canetas, certo? Régua, tudo isso. Mas olha só, faça isso, faça essa caixinha aqui, porque também você pode colocar seus materiais aqui. Você pode até fazer com que eles mesmos façam um trabalho desse aqui, contanto que envolva eles na oração. Não esquece, o nosso propósito com esse visual agora, nesse mês, será orar, certo? Levando as nossas crianças à prática da oração. Incentive a prática da oração e faça um desafio. Você também levará o seu reloginho, por quem você orou naquela semana. Por quê? Porque o exemplo tem que partir de nós. Então, Deus continue te abençoando. Deixe seu like aqui nesse vídeo. Faça esse material e que o Senhor abençoe você nessa tarefa de orientar esses pequenos, porque deles é o reino de Deus, certo? E a Bíblia nos manda, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu fui ensinada na minha infância a orar, a buscar a Deus, a falar com Deus. Eu agradeço muito aos meus pais, aos meus educadores, que me incentivaram também. E muito nova, eu comecei a trabalhar com criança, ensinando aquilo que eu já havia aprendido. Beijo no seu coração da tia Iva, que te ama. Deus te abençoe.